Abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, eu vou ler a partir do verso 31. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoa na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que também saem dele. E ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, como todos esses utensílios. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra nessa noite. Estamos aqui reunidos para ouvir falar de Ti. Por isso, abre os nossos ouvidos, ministra no nosso coração. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer para nós que Deus começa a observar que é chegado a hora, é chegado o momento de levar o povo de Israel ao encontro de uma das suas maiores promessas, que era a terra prometida. E ele então avisa o seu povo que iria libertá-los do Egito. E eles então seguem toda a descrição de Deus, debaixo de obediência, saem do Egito para a peregrinação, para essa caminhada no deserto até chegar à tão famosa terra, a misteriosa terra que mana leite e mel. E aí, durante essa caminhada, Deus começa a dizer a Moisés que essa caminhada não ia ser uma caminhada fácil e que Deus não gostaria de fazê-lo de forma superficial. O que significa isso, pastora? Na sua posição de Deus, de cima para baixo, Deus diz para Moisés assim: eu quero estar no meio deles. Eu quero que eles saibam que eles estão fisicamente no deserto, mas eu também estarei com eles. Não vai ser apenas uma questão de oratória, de oração, ou algo debaixo da religião. Não, Moisés, eu quero que eles vejam o meu manifestar. Eu quero que eles sintam a minha presença. E aí é claro que Deus diz para Moisés: para isso eu preciso que você construa para mim uma morada. Tabernáculo é casa, é moradia. E ele então diz: eu preciso que você construa para mim esse tabernáculo, para que eu habite no meio do meu povo. Então, debaixo de todo rigor, como disse Quinho, debaixo de temor e tremor, eles obedecem e vão construindo aquilo que Deus falou. Só que dentro desse tabernáculo, dessa tenda, dessa morada, Deus especificou alguns utensílios. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus não precisa usar elementos para falar com o seu povo, mas Ele mesmo escolheu alguns. Olha para mim.
Deus fala com o homem do jeito que Ele quiser. Ele aparece para o homem do jeito que Ele quiser. Ele não precisa de coisas para se manifestar. O problema é que Deus entendeu que alguns objetos especificamente precisavam ser feitos para trazer uma memória, para trazer à luz do entendimento coisas que Ele faria no futuro, obras que se completariam no Novo Testamento, para que eu hoje e você pudéssemos estar aqui, contando essa história, tendo certeza absoluta pelo motivo pelo qual Deus o criou. Então Deus chega em Êxodo capítulo 25, e, a partir do verso 31, e começa a descrever que Ele quer uma peça específica. Então já deu para entender. Hoje nós vamos falar de quê? Candelabro, é a palavra que está aí. Ou algumas traduções, castiçal. O que significa? Em hebraico ou em aramaico ou em hebraico antigo, a palavra é traduzida como menorá. É esse elemento aqui, ó. Está bem aqui na minha frente. Quando a gente fala menorá, a gente está falando candelabro em hebraico. Fala para esse irmão, eu vi como é que você é chique. Você fala hebraico e nem sabe. Candelabro, castiçal, é menorá em hebraico. Então, Deus começa a descrever no versículo 31. Eu quero que um candelabro, eu quero que um castiçal seja construído. E observa, não é qualquer coisa. Ele é rico em detalhes. E ele precisa ser todo feito de ouro, numa peça só. Então, observa, dá para ver aqui. Eu vou pedir o Felipe para botar lá, mas aqui é mais interessante, está mais perto. Que aqui para nós tem vários pedaços de metal, mais fácil de fazer, né? Vai encaixando um no outro, mas Deus não quis nada fácil. Deus falou, eu quero uma peça única de ouro puro batido. Então não tinha mistura, não tinha madeira, não tinha outro tipo de metal, era ouro puro. Ele diz uma peça única. Então o que aconteceu? Teve que pegar ouro aqui, ouro aqui, ouro aqui, ouro aqui, uma porção de ouro foi recolhida do povo. E então alguém específico, um artesão específico que trabalhava com ouro, ele então derrete todo aquele ouro que ele recolheu e faz uma peça única. E essa peça única então começa a ser trabalhada. E aí Deus dá exatamente a forma como Ele gostaria. Ele diz, vai ter 3 braços à direita, 3 braços à esquerda e um central. Mas eu não quero qualquer coisa, eu quero ter desenhos como as flores da amendoeira. Eu quero que os detalhes de onde vai ficar o azeite, onde vai ser a tampa que fecha, o pé do candelabro, ele descreve tudo minuciosamente. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque quando Deus quer revelar algo poderoso ao homem, Ele nunca vai fazer de qualquer jeito. Ele nunca vai dizer, usa qualquer coisa. Deus, olha quanto tempo Deus falou com Moisés. Versículo 31 ao versículo 40, sobre uma peça específica. Irmão, às vezes você fica 10 dias orando para Deus te responder e Deus não fala nada, né? E Deus falou 9 versículos. 10 versículos especificamente com Moisés sobre a peça que ele queria que fosse construída. Então a pergunta que eu quero fazer para você é ou não é importante? É lógico que é. Se não fosse, Deus não teria perdido tempo investindo na construção de algo tão específico. Por quê? Porque Deus sabia que não era o elemento, era a mensagem que Ele ia trazer. Não era o elemento específico, porque Deus não divide a glória dEle com imagem de escultura, com nada. Não era o elemento. Deus estava dizendo, vocês vão aprender hoje o que eu vou revelar amanhã. Vocês vão começar a entender hoje o que as gerações futuras vão viver, vão experimentar amanhã. Você pegou? Diga amém. Então, vamos observar, põe para mim isso, olha lá. Olha a riqueza de detalhes desse pé, todo trabalhado. Aí os braços, olha lá em cima, o acabamento, aquela parte maiorzinha de cima, era onde deitava o azeite. Lembra, quantos estavam aqui quando eu preguei sobre o azeite? Eu disse assim, o azeite é o óleo do... Quem lembra? É o óleo do
do Espírito, né? O azeite era o óleo que era queimado para dar luz ao menorá. Sem o azeite, o menorá fica assim, ó, apagado, sem luz. Para que ele acendesse, ele precisava do azeite. Põe a outra para mim, por favor. Esse é o menorá de ouro que está na praça de Jerusalém Antiga. Quando você for com Israel comigo, eu vou te levar lá em nome de Jesus. Porque esse menorá já está pronto para a construção do terceiro templo. A hora que o acordo de paz vier e Israel puder construir o terceiro templo, uma das peças principais já está pronta. O menorá de ouro, exatamente nas medidas, nos desenhos de Êxodo capítulo 25. Olha quantos anos se passaram. Olha quanto tempo se passou, mas eles entendem, foi importante para Deus. Deus investiu tempo detalhando essa peça. Tem algo poderoso aí para nos ensinar. Porque o judeu não se apega a símbolos, a simbologia, né? ao elemento, a peça específica, mas ele guarda a mensagem. Ele sabe que Deus não investiria tempo se aquilo não fosse importante para a vida dele. Você está aí? Diga amém. Então observa, ele é todo de ouro puro. Por quê, pastora? Porque o ouro é um metal incorruptível e representa a glória eterna. O ouro não se mistura, né? Vai passar milhares de anos, diferente da prata, que é um metal que também não é barato, mas a prata com o tempo fica o quê? Fica escura, ela vai ficando preta. O ouro não. Vai passar uma vida inteira. Se você tem uma peça de ouro, ela vai permanecer exatamente do jeito que ela é, porque o ouro é incorruptível, ele não se deteriora, ele permanece para sempre. Amém ou não amém? Observa que a Bíblia vai dizer para nós que o desenho, vou falar bonito, o design do menorá, nós só estamos falando hebraico mesmo, né? Então vamos falar bonito. O design do menorá é inspirado em alguma coisa. E ele diz para nós, eu quero que eles apareçam, as maçanetas, a parte superior, apareçam com a flor da amendoeira. Então eu peguei uma imagem para você ver. Ó, vê se não é. Vê se não é. Então, olha, observa os braços e uma haste central. E os braços saindo dessa haste central. Então, olha com carinho o versículo 40, que diz assim: vê, pois, que tudo façais segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés não fez nada da cabeça dele. Porque uma coisa eu dizer assim para você: desenha para mim uma flor. E se pedir para mim, está ferrado, né? Que eu sou canhota, atrapalhada, não desenho nada. Uma flor que tenha 3 pétalas à esquerda, 3 à direita. Cada um vai fazer do jeito que quiser, né? Uns vão ser mais caprichosos, os outros vão botar, o outro vai fazer tudo borrado igual a mim. Mas não foi desse jeito. Deus falou assim: eu quero tudo isso, especificou tudo, mas ele deu a visão a Moisés. Ele diz: o que você não conseguiu identificar com a visão, eu estou especificando com a minha boca. Então deixa eu começar a te entregar uma revelação, querido, na autoridade do nome de Jesus. Aquilo que você não entende, do que Deus fala, Deus te mostra. E quando Deus te mostra e você não entende, Ele vem e especifica. Porque nada pode ficar fora daquilo que é da vontade do Senhor. Ele diz: vou desenhar para você, Moisés. Explicou tudo. Depois ele falou: agora veja com os seus olhos o objeto que eu quero. Deus mostrou para Moisés a peça que ele queria que fosse produzida. Então, vamos entender esse texto. Qual que era a função desse objeto? O candelabro ou o castiçal era um utensílio que foi criado para ficar no segundo lugar mais importante dentro dessa tenda, dentro desse tabernáculo. Põe para mim o mapa, por favor, Felipe. Esse era o tabernáculo. Observa que as tendas estão ao redor, assim ficavam as 12 tribos de Israel. Ao redor do tabernáculo, Deus era o centro. Tudo o que acontecia dentro do tabernáculo governava todas as outras tribos. Porque Deus se fazia presente ali. Foi desejo de Deus. Ali ele se revela, né? Como Deus presente.
essa parte de fora, onde está pegando fogo, a Bíblia chama para nós de átrio. É o lugar onde se faziam os sacrifícios, se levavam os animais para queimarem, as ofertas queimadas que a Bíblia diz. Põe a outra para mim, por favor. Mas dentro da tenda, esse lugar se dividia em dois. O primeiro aqui, olha aqui o menorá. Você está vendo? A primeira sala, depois que se entra no átrio, chama santo lugar, ou lugar santo. Era essa aqui, onde ficava o menorá, ali a mesa dos pães, e esse daqui de frente, o incensário, o lugar onde botava os arômatas. Que arômatas eram esses? A mirra, o cálamo, o aloés, o cinamomo, né? O nardo, as essências que você conhece, que você já experimentou. Então, ficava ali. Esse lugar todo é chamado de santo lugar. E Deus cria essa peça específica para esse lugar. Dentro de todo o tabernáculo não existia nenhum tipo de iluminação. Então esse candelabro, esse castiçal seria o único responsável para trazer luz naquele ambiente. E principalmente o ambiente onde os sacerdotes trabalhavam, né? Eles tinham que ficar o dia inteiro observando se tinha azeite nesse menorá, ininterruptamente. Ele não poderia se apagar, a luz não pode se apagar, as trevas não podem vencer um só segundo sequer. Deixa eu profetizar na tua vida, na autoridade do nome de Jesus, que não falte óleo sobre a tua cabeça, porque enquanto você estiver cheio de óleo, tem luz, e quando tiver luz, a treva não governa a sua vida, aleluia. E aí, Deus fala para Moisés, manda fazer. Moisés faz, ele diz, qual que é a função? Vai ficar aceso 24 horas por dia. Vai ter gente só para isso, tomando conta. Porque eu não quero que essa luz apague. O que você não sabe é que dentro dessa tenda tinha uma fenda bem nos tecidos. Exatamente, aí era ele colocando, né, o azeite no menorá para acender. Esse é o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele precisava, né, ter a responsabilidade de acender esse menorá todos os dias, para que esse fogo não se apagasse. E aí, em cima, volta para mim a outra. Em cima do menorá, aqui era fechado com aquele pano, né? E lá no alto tem uma fenda nesse pano. Exatamente para que a luz pudesse ser projetada também para o lado de fora. Nós temos arquitetos aqui? Quem é arquiteto aqui? Levanta a mão. Tem engenheiros? Também não? Nós estamos precisando então, né? Por quê? Qual que é a grande preocupação de um engenheiro ou o arquiteto? Ele fica observando que ele não pode trabalhar num ambiente que não tenha janelas, porque a janela é responsável para entrar vento, circulação de ar e principalmente luz. Se você constrói, se você faz uma construção e você não se preocupa colocar a janela, o que vai acontecer? Tua casa vai ser uma casa úmida, uma casa que não vai ter circulação de ar, vai ter dificuldade de iluminação. Você está aí, diga amém. Então, a preocupação era que sempre a gente tivesse dentro da nossa casa uma abertura para que a luz entrasse. Só que no tabernáculo, o candelabro foi colocado para iluminar o santo lugar, era de responsabilidade iluminar aquele lugar, mas também para que a sua luz saísse por aquela fenda, por aquela, não posso chamar de janela, porque é um corte estreito, mas para que a luz saísse por ali. Por quê? Porque a preocupação não era só que a luz ficasse sobre os sacerdotes, ou sobre o lugar santo, onde o homem comum não entrava, mas era que em qualquer lugar onde as tribos estivessem reunidas e elas olhassem em direção do tabernáculo, elas vissem a luz do menorá sair. Aquela luz saindo de dentro para fora. E a expressão usada, né? A expressão que era usada para evidenciar isso era que o menorá era a luz para o mundo. Era a luz para as nações. Era a luz que saía daquele lugar escondido e pequeno, e iluminava também o externo, a parte externa. Você está aí, diga amém. E aí,
é claro que muda toda a responsabilidade do menorá, porque ele não passa a ser apenas um candelabro, um castiçal de decoração que iluminava o ambiente. Ele também tinha a responsabilidade de trazer um sinal para todas as pessoas que estavam do lado de fora, para que eles entendessem, né, que aquela luz não poderia se apagar, ficaria acesa ali ininterruptamente. E se você for conversar com um judeu e perguntar para ele, o que significa o menorá para você? Cada um deles vai dar uma explicação, uma linha de pensamento teológico. Uns vão dizer, é um memorial. Deus escolheu esses desenhos, Deus escolheu com carinho essa forma, porque era um memorial, era uma forma de Deus trazer à memória do homem a criação, porque são 7 hastes. Então eles dizem, para lembrar do homem que Deus criou tudo em 7 dias. Outro grupo vai dizer assim, não, eu não acho que é isso. Eu acho que foi um elemento criado por Deus, para que quando o homem olhasse para ele, se lembrasse da árvore da vida, da onde é a salvação verdadeira, da onde é a salvação e vida eterna. Por isso tem esse desenho parecido com árvore. Mas tem uma linha teológica que é a que eu acredito, que defende que o menorá é um memorial, onde ali Deus estava se revelando ao homem, onde ele se manifesta ao homem, declarando que ele é algo conciso, integral, porém que contém sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Vai lá em Isaías, por favor, capítulo 11. Isaías capítulo 11, vamos ler o verso 1. Olha a expressão do texto bíblico. Primeiro vamos entender que o profeta Isaías é o maior profeta messiânico da história, né? Não existiu outro profeta que anunciou mais características do Messias do que o profeta Isaías. Então observe o que ele vai dizer no capítulo 11. Ele diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então diga comigo, o Espírito do Senhor. Diga assim, Continua lendo. O Espírito de sabedoria. Repete aí. 2, vai contando comigo. De entendimento. 3, o Espírito de 4, de fortaleza. 5, o Espírito do 6 e do 7. Então, Isaías capítulo 11, verso 2, descreve os 7 Espíritos de Deus. Então, para mim, quando Deus ordena que Moisés construa o menorá, o candelabro, com todos esses detalhes, esses 7 braços não foram escolhidos à toa. A mensagem que ele estava declarando olha o que eu vou dizer para você alcançar. Sobre o objeto que manifesta luz para o mundo está os meus 7 Espíritos. Você pegou? Sobre o instrumento que eu criei para iluminar e dar luz aos gentios, dar luz ao mundo, está depositado, está assentado os meus 7 Espíritos. Você entendeu? Diga amém. Então vamos começar a entender a linguagem profética. Vai lá, um pouquinho na frente, Isaías 42. Como eu disse, o profeta Isaías é o maior profeta messiânico da Bíblia Sagrada. E é claro que não só Isaías, mas outros profetas também começam a anunciar a vinda do Messias. Toda vez que a profecia fala de restauração de Israel, toda vez que a profecia fala de algo novo que viria sobre Israel ou Jerusalém, o termo usado para anunciar
O Messias era luz para o mundo, luz para as nações. Nós vamos ver isso, lê comigo aí, 42, verso 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tornar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Qual que é a função? Ele diz, para abrir os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em... Então ele começa a anunciar e ele diz, eu sou Deus que cria todas as coisas. Eu criei todas as coisas debaixo dos céus e sobre a terra. Eu tenho autoridade de criar. E eu estou anunciando. E eu estou anunciando sobre a vida do povo de Israel. Vem alguém aí, criado por mim, debaixo da minha autoridade, do meu governo, do meu poder, para o cumprimento de uma palavra. E aí ele diz, eu, o Senhor, o chamei em justiça. Começa a narrar as características do Messias. Deixa eu abrir um parênteses para você. Se você conversar com qualquer rabino, com qualquer líder religioso de Israel e perguntar para ele, como é o Messias para você? Ele vai dar características bíblicas. Ele não vai dizer, eu acho que ele é uma pessoa assim. Eu acho que se eu perguntasse para você, como que seria a figura do Salvador da pátria para você aqui? Aí você brasileiro, alegrado, divertido, você dizer, ele podia fazer tudo, desde que ele fosse flamenguista. Que aí ia ser ótimo, né? Eles não criam expectativa em nada que está fora da Bíblia Sagrada. Quando se fala do Messias, eles vão dizer, eu sei quem ele é. Ele é operador de maravilhas. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Ele é a luz para os gentios, a luz para as nações. Ele vai carregar sobre si a justiça, a sabedoria, o domínio do Yahvé. Eles vão narrando, ele diz, ele vai ter poder para curar os cegos, para expulsar demônios. Essas são as características do Messias. Tem poder sobre a morte, ele vai ter poder de ressuscitar mortos. Então eles descrevem o Messias, não pela figura que eles acham que é, mas porque toda a Escritura Sagrada, principalmente os profetas antigos, revelam o Messias. Eles não criam expectativa fora da palavra. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, bobo é você, que se enche de expectativa fora da Bíblia Sagrada. O homem te promete uma opção de coisa e você acredita, bobo. Ao invés de você ficar firme aqui, ó, no que está escrito nesse livro, aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer, varão. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele disse que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para trocar ou substituir as suas próprias promessas. Está tudo escrito aqui. E se você for filho dEle, tem direito ao cumprimento de todas elas sobre a história da sua vida. É por isso que Davi dizia, eu não vou morrer antes de que todas as promessas se cumpram na minha vida. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Ele não confiava em coisas aleatórias. Então ele sabe quem é o Messias, eu sei quem ele é. Ele não reconhece na pessoa de Jesus, mas ele conhece as características, ele se apega a isso. Então a descrição de Isaías é muito forte, porque Isaías está dizendo, o próprio Deus dizendo, eu o criei para a justiça, eu o criei para executar isso, e Ele é a luz para os gentios. Ele vai ser a luz que vai alcançar os de fora. Vamos entender esse negócio? Quando Ele acende dentro do santo lugar, e Ele ilumina só o santo lugar, exclusivamente o santo lugar, Ele estava dizendo, eu sou o instrumento que trago luz somente para os que são parecidos comigo, somente para os que têm acesso direto a mim. Porque quem que ficava no santo lugar? Acabei de dizer, os sacerdotes, os levitas que ajudavam no serviço, ninguém mais.
Então, olha que coisa egoísta, Deus criar um simbolismo para anunciar o Messias, declarando que esse Messias só ia ficar perto de gente que o serve, que ele só ia ter relacionamento, fazer diferença na vida daqueles que têm parte com ele, são israelitas, são hoje judeus. Não, Deus anuncia, esse Salvador que virá sobre a terra, não vem só para os judeus. Ele é luz para as nações, Ele é luz para os gentios. Essa luz não pode ficar só aqui, ela tem que ir para lá para fora. Onde houver trevas, essa luz tem que ir ao encontro dela. Continua lendo comigo. Então, a Bíblia vai deixar claro para nós que ele começa a anunciar o Messias, e a expressão é: Ele é aquele que traz luz para as nações. Então, toda vez que você lê a referência na Bíblia Sagrada, luz para as nações, luz para os gentios, Deus está falando do Messias. Deus está falando da figura do Messias, revelado através desse símbolo. Que quando se fala, qual é o objeto que é luz para as nações? Eles vão dizer, o menorá. Porque era a referência do Antigo Testamento. Era a referência de dentro do tabernáculo. Você pegou? Diga amém. Vai lá comigo, vamos entrar no Novo Testamento, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 25. Você achou? Diga amém. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Cristo aí é o Messias, né? Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios. O Espírito Santo fala para ele: você não vai morrer. Eu não vou deixar você morrer antes de você conhecer o Messias. E aí, num determinado dia, ele vai no templo. E os pais de Jesus estão lá, José e Maria, e Jesus, com 8 anos de idade, no templo, para participar de uma festa, uma cerimônia específica e religiosa. Quando ele se aproxima de Jesus, e ele pega Jesus, o Espírito revela a ele que aquele menino de 8 anos, que estava no templo, era o Messias prometido. Era o que Deus tinha anunciado desde a fundação do templo. Então, quando ele pega Jesus, e ele começa a falar: Senhor, agora eu posso morrer. Agora o Senhor pode me levar, porque a promessa se cumpriu. Meus olhos estão vendo, eu estou contemplando aquele que o Senhor ministrou que viria, aquele que o Senhor prometeu que viria. E ele termina toda a narrativa dele dizendo: aquele que será luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, a Bíblia vai dizer para nós no Novo Testamento que ali Jesus começa verdadeiramente a tomar o seu lugar e se posicionar como essa figura poderosa que foi criada, né, para iluminar, para fazer diferença dentro do tabernáculo. A luz, essa luz que estava apropriada para iluminar não só o interior, mas também o exterior. E observe que eu disse que a descrição do Messias era algo tão importante para eles, que eles estavam certos daquelas características. E o judeu é assim, ele tem tanta certeza das escrituras sagradas e daquilo que Deus revelou a eles, que eles não têm medo. Tem uma promessa em Amós capítulo 9, verso 15, não precisa abrir, que Deus diz para Israel: uma vez que eu plantar vocês na terra que eu te prometi, ninguém mais tira vocês de lá.
Então eles sabem que eles podem enfrentar qualquer guerra, como foi a dos 6 dias, 300 soldados contra mais de não sei quantos mil soldados de todas as outras nações que estavam guerreando contra Israel. Israel foi para a guerra tranquilo, mas tinha tão pouco soldado, porque ele sabia, Deus disse, não vamos perder pedaço de terra nenhuma. Deus falou, está falado. Nós podemos enfrentar qualquer tipo de guerra. O mundo inteiro pode vir contra nós. Aquilo que Deus nos deu, o homem não vai tomar. O inimigo não vai roubar de nós. Nós temos a palavra, nós temos a promessa e vamos confiar nela. Isso é tão tremendo que eles não se abalam. O sonho de consumo que a igreja de Cristo fosse assim. Nós não íamos nos abalar com coisas, com circunstâncias, íamos crer na promessa, íamos ficar firmes naquilo que Deus determinou sobre nossas vidas. E aí, quando Simeão tem experiência, o Espírito já tinha dito para ele, você não vai morrer não enquanto vê o Messias. Quando ele pega Jesus no colo, ele diz, agora eu já posso morrer. A luz para os gentios está aqui, louvado seja o Senhor. Vai lá comigo em João, capítulo 8. João capítulo 8, eu quero o verso 12. De novo, lhes falava Jesus, eu sou, lê aí, eu sou, o que ele estava dizendo? Eu sou, não, está escrito isso. O que ele estava querendo dizer? Eu sou o quê? Eu sou o menorá. Eu sou o elemento que foi criado para iluminar. Não só os de dentro, mas os de fora também. Deus me criou numa peça única de ouro incorruptível, para que a glória dele fosse ecoada pelos 4 cantos da terra. Ninguém nunca terá ou tentará roubar a minha glória, porque Deus me criou para ser único, para ser exclusivo, e eu é que tenho a função de estabelecer a luz sobre os perdidos, a luz sobre os gentios, a luz sobre o mundo. É o meu comissionamento, é o meu chamado, é o que eu vou dizer, é o meu propósito sobre a terra. Jesus estava anunciando o propósito pelo qual ele veio. Ele diz, ei, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da... O que ele estava querendo dizer? A partir do momento que eu sou luz para a sua vida e você passa a me seguir, as trevas não podem permanecer na sua vida. Não tem como caminhar. Luz e trevas não andam juntos. Ou você vem para a luz, ou você vai ficar nas trevas. Mas a partir do momento que você começa a caminhar comigo, eu sou a luz. Eu sou a luz que ilumino. Eu sou a luz que trago a evidência, que trago esclarecimento. Sou eu, é minha responsabilidade. Observa. Volta um pouquinho, capítulo 1, verso 6. Olha como a Bíblia anuncia. João capítulo 1, verso 6. Vamos ler do 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar-se a respeito. Olha que ele não fala o nome de Jesus. Ele o tempo todo evidencia o Messias como a luz, o Messias como aquele que tem a função importantíssima de iluminar. E ele continua dizendo, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz. João não era luz. A luz era Jesus, o Messias. Jesus era a luz. Aí ele continua dizendo, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo. Ele descreve o propósito. Ele diz, a luz veio para o mundo.
A luz veio, a luz chegou, e João foi responsável para preparar o caminho, para anunciá-lo sobre a terra, porque a função, o propósito estava sobre ele. Você entendeu? Diga amém. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: ele é a luz, ele sempre será a luz. Aleluia, glória a Deus. E aí é por isso que João capítulo 20, verso 29, você não precisa abrir. Agora você vai entender quando Jesus disse assim: bem-aventurados os que não viram e creram. O que Jesus estava dizendo com isso? Muitos tiveram a oportunidade no santo lugar de me ver e aceso. Os levitas, os sacerdotes, entravam e saíam dia e noite, e eu estava lá diante deles. Mas tinha um povo lá do lado de fora, que não me viu, mas pela fresta do tabernáculo, permitia que a minha luz ecoasse sobre a terra. E mesmo de longe e do lado de fora, reconheceram a minha função, o meu propósito e a minha autoridade. Eles não me viram como os seus olhos viram Israel. Eles não caminharam comigo, eles não andaram nessas ruas, eles não sentaram à minha mesa, eles não estavam andando comigo, mas eles identificaram a minha luz, e mesmo distante, estão vindo para me adorar, reconhecendo o meu nome e declarando: eu vim, porque tu és luz para as nações, tu és luz para os gentios, e eu me acheguei à luz, eu tive a oportunidade de me achegar à luz. É por isso que ele disse: Tomé, você está acreditando porque você viu? Você não sabe de nada. Tem uma multidão que não teve o prazer de me ver, mas me reconhece, Tomé. Tem certeza de quem eu sou. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: a gente precisa aumentar a nossa fé. E entender que muitas vezes nossos olhos não vão ver, mas a certeza precisa estar dentro de nós. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vai lá em Mateus capítulo 5. Agora eu cheguei onde eu queria. Mateus capítulo 5, eu quero o verso 14. Nunca mais você vai ler esse texto do mesmo jeito. Mateus capítulo 5, verso 14. Que texto era esse? Que texto era esse? O sermão da montanha. Um dos maiores discursos de Jesus, onde Jesus se revela falando o tempo todo do reino. O que iria acontecer com o reino, a vontade soberana de Deus, né? Que no reino é diferente, que as coisas no reino têm outros padrões, outras prioridades. Ele começa a se revelar como aquele que veio para instaurar o reino sobre a terra. Aí observe o que ele diz no verso 14. Vós sois... então ele já começa a frase bem diferente de tudo que a gente já viu até agora. Porque até agora a gente só viu ele dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz para as nações. Eu sou a luz dos gentios. Ele sempre se revelando como o menorá. Ele sempre se revelando como a luz que iluminava o santo lugar no tabernáculo. Porque não tem como você rasgar a Bíblia Sagrada. O Antigo e o Novo se completam o tempo todo. Um vem para completar o outro, para evidenciar, para trazer veracidade, verdade sobre os textos. Ele estava dizendo: eu sou esse elemento. E nós vimos isso na boca de Isaías, nós vimos isso, o próprio Jesus falando, só que agora ele começa a pregar para os discípulos. E ele começa a narrativa dizendo: vós sois. Ele não está falando mais dele, ele está falando de quem? De mim e de você. Tem crente aqui nessa noite, tem discípulo de Jesus aqui essa noite. Então ele está falando para mim e para você. Ele começa o discurso dizendo: vós sois a luz do mundo. Então você já entendeu, já começou a entender a mensagem. Ele está dizendo: ei amigo, eu estou falando para você que da mesma forma que Deus me instituiu debaixo de um propósito, eu estou delegando esse propósito sobre a vida de vocês.
Deus me instituiu desde o início. Ele disse: que eu seria a luz para as nações, que eu seria a luz do mundo. Eu sou essa luz que ilumina não só a parte de dentro, mas também a parte de fora. Olha o que eu estou dizendo para você hoje. Vocês também são. E aí ele continua, lê comigo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na... Então vamos prestar atenção que aí ele fez um jogo de palavras. Você lembra do texto, quando Jesus estava com os discípulos em Cafarnaum? Em Cesareia de Filipe? E ele chega para o Pedro e diz: fala aí, o que eles dizem que eu sou? E aí eles começam a dizer: uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que o senhor é Elias. As pessoas falam muitas coisas. E ele diz: o que eu sou para vocês? E aí o Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali ele começa aquela revelação profunda. E ele diz: pois isso não foi carne nem sangue que te revelou, o Espírito te revelou. Mas deixa eu te contar uma coisa, Simão Barjonas. E ali ele começa a narrar que ele também conhece a estrutura do Pedro, que ele sabe quem o Pedro é. E ali ele faz uma jogada de palavras. Ele diz sobre nada vai atentar contra a minha igreja, prejudicar a minha igreja. E ele diz: sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. E ali é uma jogada de palavras. Ele fala sobre essa pedra, e o nome de Pedro é pedra. Só que o nome de Pedro é Petrus, pedrinha. Petra, que é a rocha, é a tradução original. Então ele faz uma jogada de palavras. Parece igual, mas não é. Um é partícula da rocha, outro é a rocha. Não tem como misturar as coisas. Um veio dela, o outro é. Um é a essência, um é o princípio, um é o verbo, um é o começo, o outro é a consequência disso tudo. Então, do mesmo jeito que ele fez lá, ele faz aqui. Ele diz: assim já anunciei para vós muitas vezes. Vocês leram lá no texto de João: eu sou a luz do mundo. Mas escuta o que eu estou dizendo para vocês. O propósito é o mesmo, vocês também são. Mas tem uma diferença. Tem uma grande diferença. Eu sou o menorá. Eu sou essa peça de ouro batido exclusiva. Eu sou esse homem criado, incorruptível, cheio da glória, mergulhado debaixo dos 7 Espíritos de Deus. Vocês estão debaixo do mesmo governo, estão debaixo do mesmo propósito, mas não são como o menorá. Olha o que ele compara a você, lê aí. Ele diz, versículo 15: nem se acende uma... O que é uma candeia? O que é uma candeia? Quem sabe? Candeia é uma lamparina. Uma lamparina antiga. A lamparina das virgens. Bota aí para mim, Felipe. Olha lá. Olha para ela. Ele está dizendo: vós também sois a luz do mundo. E não se pode colocar uma luz debaixo, porque o propósito dela é iluminar. Se ela ficar debaixo, ela não aparece. E ela precisa aparecer, porque senão perde o propósito, perde a função. Ela diz, ela tem que ser colocada sobre o velador. O velador é um aparador na parede, que se apoiava essa lamparina aí, para iluminar a parte superior. Ele está dizendo, esse é o lugar dela. Ela tem que ficar no lugar onde essa luz se manifeste. E aí ela diz assim, versículo 13: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na... Olha para ela. Olha para ele. Olha para ela. Olha para ele. O propósito é o mesmo. O propósito é designado por Deus para ser a mesma coisa. Precisa iluminar. Precisa trazer luz sobre a escuridão. A grande diferença é que essa aqui é barro. A essência dela é pó da terra. A essência dela não é incorruptível. Se ela cair, ela quebra.
ela se arrebenta por inteiro. Se ela der qualquer bobeirinha, ela apaga, ela se esconde, ela não consegue cumprir o propósito pelo qual ela foi criada, porque ela é fácil de ser apagada, ela é sensível. Ele diz: eu também coloquei em vós o propósito que Deus colocou em mim. O que arde no meu coração é que vocês também sejam luz para as nações, que vocês sejam luz para os gentios, mas entenda, o menorá sou eu. Por mais que vocês iluminem, por mais que vocês façam diferença, e observa o texto, ele diz: se você for colocado no lugar certo, você vai trazer luz para dentro da sua casa. Ele está dizendo: se você fizer bonitinho o que foi chamado para você fazer, a tua casa vai ver a diferença. Mas entenda, existe uma grande diferença entre nós dois. Por mais que eu te ame, por mais que eu confie que você possa fazer o propósito pelo qual Deus me enviou para fazer, eu sou o menorá, você é só uma candeia. E observa, que a luzinha que sai da lamparina é muito pequenininho. É um foguinho fraco, pequeno. E aí, para mim, é o maior de todos os sentidos desse texto. Lê para mim o versículo 16. Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos... Então ele deixa claro, tem que brilhar, tem que cumprir o propósito, mas a glória é do Pai. Porque é para isso que você foi criado, é para isso que você foi edificado. O problema é que observa a diferença disso aqui para aquilo lá. O fator de iluminação é muito menor, porque as proporções são muito diferenciadas. Um consegue iluminar muito, o outro só um pedacinho da casa. Pastor, o que ele quis dizer com isso? Ele estava ensinando para mim e para você: somos diferentes. A nossa natureza é corruptível, a nossa natureza é pecaminosa, somos falhos, podemos quebrar, podemos nos arrebentar, a luz pode apagar, o fogo pode apagar. Mas entenda, sozinho você não vai a lugar nenhum. Sozinho você só vai iluminar o centro da sua casa. Por quê, pastora? Porque sozinho a intensidade da luz é pouca. É por isso, meninos, que eu sempre digo que a estratégia de evangelismo é maravilhosa. A gente tem que mesmo lá para fora pregar Jesus para as pessoas. O problema é que quando você assume a responsabilidade de fazer isso sozinho, você é só uma candeia. Você é só uma lamparina no meio das densas trevas. E você vai conseguir trazer diferença sim, no lugar onde você está. O problema é que para alcançar os gentios, para alcançar as nações, não dá para ir sozinho. Porque esse irmão que está sentado do teu lado é candeia, esse irmão que está sentado à sua esquerda é candeia. E amigo, quando ele acende, a luz que sai daqui alcança muito mais do que se você trabalhar sozinho. Aplauda ao Senhor. Sozinho a gente não faz diferença. Os da nossa casa vão dizer: está diferente. Verdade, está com um comportamento diferente. Mas a gente não consegue alcançar lá fora. Por quê? Porque o fogo é pouco. Mas Deus precisa trabalhar na unidade, para que nós possamos assumir verdadeiramente o nosso propósito de ser luz sobre as nações. Vai lá comigo em Apocalipse, eu vou terminar. Capítulo 1. Sabe o que eu acho lindo? Capítulo 1, verso 16. O mesmo combustível que acende esse, acende aquele. Esse é santo, esse é pecador, esse é perfeito, esse é cheio de falhas. Mas o mesmo combustível que traz a luz para esse, traz para aquele.
O mesmo Espírito que alimenta o fogo no Messias, em Jesus Cristo, é o fogo que Deus permitiu que derramasse sobre a minha vida e a sua vida, que nos acendesse, para que a gente fizesse diferença sobre a terra. Isso é amor. Nós não merecemos nada, mas Ele transforma o seu próprio propósito, nos dá uma missão e diz: eu confio em vocês. Aquilo que Ele instituiu sobre mim, eu confio que vocês estão aptos a fazer. O problema é que vocês precisam entender: eu sou um com o Pai, não faço nada sozinho. Por que vocês querem fazer? Tudo que eu faço, eu correlaciono ao Pai. Eu vim para cumprir a vontade do Pai. Eu sou submisso ao Pai, à ordem do Pai, à vontade do Pai. Mas vocês querem andar sozinhos. Candeia sozinha se apaga fácil, perde o propósito. Quando Ele diz: eu depositei em vocês o mesmo combustível, o óleo do Espírito arde em vocês, para que vocês acendam e façam diferença. Mas sozinho vocês não vão conseguir muita coisa. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: se você estiver comigo, a gente já ilumina mais. Mas se a gente ganhar uns 10, a gente vai iluminar muito mais. Você entendeu? Diga amém. Apocalipse capítulo 1, verso 16. Diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. De quem é que João estava falando? De Jesus. Ele tinha sido arrebatado, levado aos céus. Os céus estavam se revelando, e Jesus se aproxima e se apresenta para João. Ele narra o que ele vê, ele descreve o que ele vê. Continua lendo comigo. Versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele diz que ele viu Jesus carregando 7 estrelas numa mão, e ao redor de Jesus tinham 7 candeeiros, 7 castiçais, 7 candelabros. E essa visão, bota lá. Olha a visão que João teve. Jesus se apresentando para ele com os cabelos brancos. É por isso que a gente canta aquele louvor, né? E ele vem saltando pelos montes, seus cabelos brancos, por causa da visão de João. Observa lá na mão as estrelas, e observa os castiçais separados, iluminando. João teve essa visão, mas ele não entendeu bodega nenhuma. Ele descreveu Jesus, ele disse que ele era, mas eu não entendi o mistério. Aí ele revela, versículo 20, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ele estava dizendo: os líderes das 7 igrejas, que eu vou te revelar, estão na palma da minha mão. A cabeça da igreja, o anjo da igreja, o Senhor governa na sua mão direita. Ele que guarda, Ele que protege, Ele que livra. Estava na mão direita de Jesus. Aí ele continua dizendo assim: e os 7 candeeiros, ou os 7 castiçais, são, lê aí, são as 7 igrejas. O que ele está dizendo? Só tem um jeito de você ser chamado de menorá: quando você for igreja. Enquanto você caminhar sozinho, você é lamparina de barro. Você ilumina o pedaço que você está. Mas a partir do momento que você se torna igreja, não é uma igreja perfeita não, porque os 7 que estavam ao redor de Jesus tinham defeitos, tinham problemas. Uma dizia que estava quente e estava fria, estava morna, não estava quente nem fria.
A outra tinha perdido o primeiro amor. A outra vivia debaixo de iniquidade e transgressão. Ele está dizendo, eu sei quem você é. Eu conheço a sua estrutura, eu conheço a tua natureza, mas só tem um jeito de você ser reconhecido como eu fui. Quando você passa a fazer parte de um propósito coletivo e muito maior do que seguir a sua vida sozinho. Quando você se torna igreja, eu vejo você como um menorá. Quando você junto com esse irmão que está do seu lado começa a acender e fazer diferença sobre a cidade, sobre o bairro, sobre a vida dos seus amigos, sobre a tua casa, sobre o meio da tua parentela, eu não olho mais para você como uma lamparina de barro. Eu, o Senhor, começo a ver você como um candelabro, como um castiçal, como um menorá de ouro de pé do meu lado, porque esse é o papel da igreja, ser luz do mundo, luz aos gentios, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Chamar os oficiais aqui. Pastora, Deus criou esse elemento para fazer com que os homens entendessem a importância de Cristo sobre a terra, a importância de Jesus como o Messias sobre a terra. É por isso que, se você me perguntar, existe algum símbolo que representa Cristo na Bíblia Sagrada? Eu vou dizer para você, certamente não é a cruz. Por quê? Porque em nenhum momento a Bíblia Sagrada faz correlação da cruz com Cristo. A cruz era um símbolo romano e foi adquirida depois de tanta influência de outras nações. Muitas pessoas morreram depois de Jesus crucificados, continuam morrendo até hoje e nem por isso foram chamadas de Salvador e de Messias. Deus não criou a cruz como símbolo de Cristo. Deus escolheu uma peça de ouro inteira e mandou com que ela fosse esculpida e disse, essa é o elemento que vai representar o meu filho sobre a terra. Toda vez que você olhar para o menorá, você vai lembrar da função de Cristo sobre a terra. É por isso que o menorá, na maioria das vezes, quando tem evento, às vezes tem que tirar, mas na maioria das vezes ele está aqui, na minha frente, porque a minha oração é, Senhor, para que eu esteja atrás da luz de Cristo, que eu sempre me coloque atrás da luz, porque quem tem que brilhar é Ele, é a luz dEle, a glória dEle, a função dEle, é fazer diferença sobre a terra. Esse é o elemento que Deus escolheu para representar Jesus. E aí, no Novo Testamento ele diz, assim como eu fui, vocês também serão. Assim como eu fui luz, eu, o Senhor, coloquei sobre vós esse propósito. Eu quero que você entenda, amigo, tem azeite aí para queimar. Tem azeite aí para queimar dentro de você e fazer com que você comece a iluminar. Às vezes você diz, pastor, eu não tenho chamado para falar. E quem disse que a luz se manifesta com som? A presença da luz chega, faz toda a diferença e você não escuta um barulho. Porque quando a gente está aceso debaixo da direção e do Espírito de Deus, a diferença que fazemos chama muito mais atenção do que o discurso que pregamos. O que eu quero que você entenda nessa noite é, se Jesus é o menorá, nós como corpo, como indivíduo, somos as pequenas luminárias de barro. Mas como igreja, somos os castiçais, somos os menorais que estão aos pés do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém. Nós vamos adorar o Senhor. Eu vou pedir para você vir à frente e receber essa oração. Talvez a sua luminária tenha apagado. Talvez você tenha tentado lutar durante muito tempo sozinho. Mas essa noite Deus precisa acender você de novo e te fazer entender que junto com o teu irmão é que nós vamos cumprir esse propósito. Em unidade é que nós vamos fazer diferença e vamos tomar o nosso papel verdadeiro de sermos luz às nações, no nome poderoso de Jesus.